Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Como vocês estão? Feliz domingo! Não sabemos o que terminou ontem, sábado, 23 de maio à noite. Nem sempre percebemos quando algo termina, mas na verdade acho que sim, pois vivemos e foi maravilhoso. E Carvajal foi o último representante de algo que começou. Cada um coloca um início onde quiser, mas pode sim começar na décima, naturalmente. Mas reparem, nessa foto maravilhosa temos também o Marcelo, que chegou no inverno de 2007, naquela janela de transferências de inverno, para depois dizerem que as janelas de inverno não são boas. E poderia ter começado ali? Ali bom não. Eu acho que isso tem que ser datado no verão de 2009, já quando chegam Cristiano, Benzema, Xavi Alonso, Arbeloa e companhia, embora ainda faltasse bastante para o Carvajal. Alguns ainda não tinham chegado e só apareceriam 4 anos depois, como Gareth Bale, mas vocês me entendem. Terminou ontem, já que o último representante foi embora. Bom, toda homenagem é pouca, foi pouca para o que significou não só o Carvajal no Real Madrid, mas também todos aqueles que o acompanharam. E ele ficou como o último representante dessa época maravilhosa. Vamos ver o que vem a seguir, porque se inicia uma nova etapa, sem dúvida. Bom, vamos comentar algumas coisas que o Henrique Riquelme disse no Marca, mas é um Marca que, diga-se de passagem, é um jornal Marca que faz essas coisas, certo? E então aqui a gente desconfia de tudo e de todos, né? Mas eu não gosto nada disso, e já venho dizendo, e alguns dizem que eu sempre falo a mesma coisa, né? Alguém vai ficar confuso e dizer que isso não faz sentido para ele. Se não faz sentido para você, para mim tanto faz, mas continuo dizendo isso há um tempo. Acho suspeita o jeito como o Marca promove esse candidato. Henrique Riquelme chegou ao Bernabéu com gritos de "Presidente, salva a gente!". Vocês viram o vídeo de ontem? Eu coloquei no final da live de ontem, né? Aquilo parecia meio artificial, né? Não estou dizendo que alguém entre as pessoas que estavam ao redor de Henrique Riquelme não tenha dito isso, porque realmente disseram. Depois já tem teorias de que era um redator do Marca que estava falando. Eu não acredito nisso, não acredito. E com certeza tem gente que pensa assim, porque esse senhor já se candidatou e vai ter eleições. Com certeza ele terá mais de um voto. Talvez fosse ele, né? Mas que tem gente que, bom, as pessoas que pediram, de fato, a demissão de Florentino Pérez no Bernabéu, que não eram tantos quanto nos fizeram acreditar, mas também não eram tão poucos como nos fizeram acreditar do outro lado, né? Mas para mim, essa chegada apoteótica, olha, não foi apoteótica, não foi apoteótica. Com gritos de bom, um que gritou, ou seja, então por isso a entrevista do Marca, quer dizer, o fato de ser o Marca, tem coisas do Marca que não. Bom, coisas do Marca, coisas dessas, coisas de muitos meios que eu não gosto nem um pouco. E depois, e claro, veiculado ainda pelo assunto de pois é isso. Tebas distribuiu dinheiro, não só para o Marca, mas para o resto, para muitos outros, de milhões para esses meios, e claro, por sua vez, passaram pano para o caso Negreira, não trouxeram nenhuma exclusiva, não falam do que deveriam falar. Sobre o caso mais escandaloso da história do futebol mundial, é o mundo em que vivemos. Hoje, a verdade é que eles fizeram isso. Entrevista interessante, vamos revisar alguns pontos e deixar outros para o final. Ambos somos sócios do Real Madrid. Acho que ele deve saber, assim como Florentino, ao ser entrevistado ou ir ao Marca, o que eu não sei. Florentino precisa nos dizer o que tem que ser dito. O bom dessas eleições, que sempre defendi desde que Florentino anunciou "vou convocar eleição", ok, perfeito. É que ele vai adiantar coisas que só diria em assembleias ordinárias e assembleias extraordinárias. E se ele vai dizer e se vai contar pra gente agora, isso é o que o sócio ganha. De verdade, se vocês não veem como eu, tudo bem, não tem problema. Não precisamos pensar todos igual, nem de longe. Antes de tudo isso, notícias muito positivas. O Real Madrid Juvenil hoje de manhã ganhou do Barça, virou o jogo contra o Barça e goleou 1-4. Para depois falarem das categorias de base e não sei o que, eles estão vindo aí. Coisas muito boas da base do Real Madrid. E eu acho, e já falei em mais de um vídeo, que talvez esse seja o melhor momento dos últimos 10, 15 anos da base do Real Madrid. Pode ser, porque, bom...
Lá tem alguns prospectos muito interessantes, entre eles o autor do último gol, Gabri Valero. Acho que eu adoro esse garoto. Já foi nos acréscimos. Aliás, o Barça teve um jogador expulso, praticamente jogou todo o segundo tempo com um a menos. E aproveitaram, colocaram os garotos. Mas, além disso, eu não vi o lance. Mas pelo que parece, ele já tinha cartão amarelo e se joga desesperadamente com uma entrada bastante arriscada. E o segundo amarelo é justo, então não tem muito o que reclamar. Pouco vão reclamar, mas enfim, o Alexis Síria é uma maravilha e Gabriel Valero é o Síria. Eu adoro por causa dessas imagens que vimos em algum vídeo desse ponta, que é uma loucura. E se não me engano, acho que ele tem ou está bem perto da idade do próprio Mastantuono, né? Olha só que coisa, quer dizer, é isso, eu quero ver esse pessoal o quanto antes, ou seja, já nem sei se no final das contas é o treinador Mourinho, que parece que sim, né? Se ele ganhar, vamos falar do Mourinho e se ele dará chances ao garoto. Mourinho já deu oportunidades para jogadores da base. É mais complicado que com outros treinadores, mas quem é bom, é bom. Está vindo uma galera interessante e esses garotos? Eles conquistaram a tríplice coroa e venceram a Copa de Campeões sobre o Barça, tornando este um ano histórico para os juvenis do Real Madrid. E ainda por cima sobre o Barça. E tem mais novidades para contar. Não fiz vídeo esta manhã, por isso estou colocando tudo neste aqui sobre o Castilla. Pensávamos que o Castilla, até no Real Madrid, admitem que ele não jogaria o play-off para a segunda divisão. Desde a primeira RFF. E estava em litígio a vaga com o Pontevedra, embora no começo parecesse que ia ser o Pontevedra, e estava claro. Bom, aí houve um empate. Veja, é um pouco complicado de explicar, mas acho que o Baracaldo também estava envolvido nisso. E o Madrid era o maior beneficiado nesse empate. E por fim, os critérios aqueles que vão dizer, e acho que o Pontevedra vai reclamar, que favoreceram o Madrid por ser o Madrid, enfim, as mesmas besteiras de sempre. Mas vamos lá, é que 2 mais 2 são 4, né? Ou seja, isso está no regulamento e que o Real Madrid Castilla é um participante legítimo desses playoffs de acesso à segunda divisão. Vamos ver se finalmente o Castilla consegue subir, como eu disse, para uma segunda divisão. E esta tarde temos a final da Euroliga, da Final Four de basquete, com uma situação um pouco complicada. Quanto às lesões do Real Madrid, praticamente seria um milagre vencer um time como o Olympiacos. Mas enfim, vamos tentar, e estaremos muito atentos, e faremos um vídeo à noite e esperamos que hoje à tarde, no começo da noite, consigamos a 12ª e sejamos campeões da Europa, mais uma vez no basquete. Certo, sobre Mourinho, e atenção, Olizé, Mourinho e Olizé. Mourinho esteve ontem assistindo ao Bayern e estão dizendo na Alemanha, era a final da Copa da Alemanha, e estão dizendo que ele foi ver o Olizé. Bom, então esse senhor tão desagradável, Uli Hoeneß, o presidente de honra do Bayern de Munique, hoje já falou mal de dois, contra o Madrid, Mourinho e contra o Barça. Isso então com ainda mais razão, certo? O Barça queria contratar o Harry Kane, mas nem adianta sonhar com isso, ainda mais porque o clube não tem dinheiro, eu ficaria muito chateado de ver o Kane no Barça. Não acredito. Dizem que Rein contratar o Harry Kane após sua saída, mas é difícil tirá-lo do Bayern. Assim como eu acho muito difícil tirar o Michael Olise do Bayern, é muito complicado. Não seria o primeiro jogador que tiramos do Bayern, mas sempre foi quando estavam perto do fim do contrato, né? Ou estavam há um ano de terminar, né? O Kroos na época, o Alaba, que se despediu ontem, por sinal, também faz alguns anos, mas o caso do Olise eu vejo muito complicado. Agora, por que o Mourinho estava lá? Poxa, que coisa, talvez ele estivesse de olho em outro jogador, mas dizem que era o francês. E o Uli Hoeneß disse que pode colocar 5 olhos no Olise, que não vai conseguir. Esse foi quem já nos dedicou, jogou no Bayern, enfrentou o Madrid naquelas eliminatórias históricas e já nos dedicou. Desprezos muito maiores do que este. Vamos, isso é o de menos. Na verdade, refere-se só ao Mourinho, não ao Real Madrid, mas tudo bem. Estão falando do Mourinho, claro, com a abertura da seleção e do processo eleitoral no Real Madrid. Acontece que a cláusula do Mourinho,
que terminaria neste 31 de maio, já não se aplicaria a cláusula de 7 milhões. Eu sempre achei que era menos, mas tudo bem, acabei de ler que são 7 milhões, e isso é complicado porque então você tem que negociar com o Benfica. Não acho que haveria problema. Caso no final Florentino Pérez vença as eleições, Mourinho vem como treinador do Real Madrid, que por sinal, e agora faço um breve parêntese e já falamos sobre isso. Talvez esse homem, Henrique Riquelme, caso vença, o que é muito improvável, porque enfim, teria que virar isso de cabeça para baixo para que acontecesse, talvez o Mourinho também sirva para ele. Eu acho que ele vai oferecer outro. Hoje, ele não deu nomes, mas nesta semana, que talvez dure uma semana ou duas, o processo eleitoral, ainda precisam confirmar. Então, isso também poderia funcionar para ele como treinador. A apresentação do pagamento dessa cláusula não poderia ocorrer neste processo eleitoral. Depois, seria preciso negociar com o Benfica, com o qual já tivemos os problemas que tivemos no ano passado por causa do Carreras. Eles não querem que Mourinho saia do Benfica, mas insisto, não vejo problema. De qualquer forma, também digo que o Real Madrid, pelo visto, poderia, porque Florentino Pérez não deixou de ser presidente, poderia executar todo esse tipo de operações, porque também estão falando da cláusula de Nico Nicopaz. Não, então também perdemos o caso do Nico Nicopaz. Não. Quanto ao Nico Nicopaz, acho que é certo, pois algumas ações com jogadores são necessárias, como com Victor Munhoz e Nico Nicopaz. A questão do treinador é delicada, mas se fosse possível, faria. Ouvi outro dia, acho que foi o Miguelito na cadena COP, falando desse homem. Só ouvi isso dele. E esse rapaz, que é o Morta em Portugal, porque outro dia o Miguelito disse que o Mourinho queria esse volante, esse meio-campista, esse pivô. Preciso dizer uma coisa, eu vi esse resumo dele. Bom, são alguns highlights. Os highlights sempre enganam muito, porque mostram só o melhor de um jogador e tal. E bom, olha, já aconteceu 1000 vezes de acharmos que o cara é muito bom e depois não é. Mas esse garoto tem coisas muito interessantes. Ele me lembra um pouco o Xavi Alonso e outros volantes muito interessantes. Agora, ele é dinamarquês? A Dinamarca não se classificou para a Copa do Mundo, né? Bom, até melhor caso ele viesse. Mas é que estão falando dele agora. Quer dizer, não é um jogador que tenha ficado muito famoso nos últimos meses porque, meu Deus, como ele está jogando futebol. Mas enfim, Mourinho já acertou com jogadores em quem ninguém estava prestando atenção, como foi o caso do Di Maria, na época. Olha, ele tirou o Di Maria do Benfica. E no final acabou acertando, né? O Sporting pediria 50 milhões. Dizem que ele tem aparência de jogador bruto. Pra mim, não parece. De verdade, esse highlight me encantou. Vocês podem ver aí nessa conta chamada Locus Real Madrid. E são só um minutinho desse jogador muito interessante. Ele disse isso ontem, acho, nessa coletiva de imprensa, porque, claro, como já associaram ele ao Real Madrid, ele disse isso. Ser ligado a um grande clube como o Real Madrid é uma grande honra para mim. Mas, de novo, eu tenho um contrato aqui. Ele diz que ser ligado a um grande clube como o Real Madrid é uma grande honra para mim. Depois do jogo de amanhã, vamos falar sobre o meu futuro, porque eu tenho contrato e tal, né? Bom, então vamos ver. E agora sim, sobre o Riquelme. Vou fazer um pequeno resumo das coisas que ele disse, que meu amigo Chag Gepeto preparou para mim aqui. E vamos para um trecho muito interessante que fala sobre aquelas linhas vermelhas que eu coloquei outro dia. Com relação a se eu, por exemplo, como sócio, votaria nele ou não? Não. Coisas que ele disse. Em 10 pontos, ele diz que o Real Madrid perdeu parte de seus valores tradicionais e quer recuperar a identidade do clube. Afirma que o sócio deve voltar a ter mais protagonismo e voz nas decisões importantes. Insiste que sua candidatura não é contra Florentino, mas a favor do Real Madrid. Acredita que, após mais de 20 anos, é preciso renovar a instituição e defende um modelo mais democrático e participativo no clube. Acha que o Madrid precisa de mais, especialmente quanto aos sócios. Isso ficou marcado pelo que ele falou.
Ele diz que ser sócio, que não pode ser que ser sócio do Real Madrid, signifique agora apenas, ou seja, represente apenas a vantagem de receber felicitações de Natal, de aniversário e ter 15% de desconto em camisetas. E, porra, nesse sentido é verdade. É que praticamente ser sócio, bom, você pode ter cadeira cativa sendo sócio, mas nem todos os sócios podem ter cadeira cativa. Cuidado! E depois, essas 3 coisinhas. Bom, ele promete mais coisas. Agora, de prometer para cumprir, vocês já sabem que pode haver uma distância, né? Como sempre. Ele disse que o Madrid deve retomar princípios históricos e culturais, mas foi vago. Depois ele deve ir para o concreto nesta e na próxima semana, se houver 2 semanas de campanha eleitoral. Ele diz que o melhor talento do mundo... Desculpa. Ele fala sobre criar um projeto esportivo empolgante a médio e longo prazo, dizendo que o melhor talento mundial deve querer vir ao Real Madrid pelo prestígio e pelo projeto. Tem uma frase que ele solta sobre que alguns estão dizendo que é sobre Mbappé, e ele diz: não vou colocar tudo naturalmente, senão a gente se estenderia demais, né? Essa frase, sem citar jogadores, seria ótima, né? Dizem que é sobre Mbappé, que quem vai ao Real Madrid deve ser grande jogador e entender a cultura do clube. E tem gente já direcionando isso para o Mbappé. Estou vendo coisas inacreditáveis no X, né? Mas inacreditáveis mesmo. Tipo gente dizendo, não, ele tem meu voto, pessoas que nem são sócias, tem meu voto se mandarem o Mbappé embora, né? Mas coisas muito... Inclusive gente que se envolveu com... Bom, enfim... Desses que distribuem carteirinhas de madridistas, vamos deixar assim, pois não quero voltar a dar explicações. Desses que distribuem carteirinhas de madridistas, tem gente que diz, eu peço voto para esse candidato ou para aquele outro. E você pensa, é impressionante, cara. É impressionante. Eu, por exemplo, não pedi voto para ninguém, cara. E como eu, tem outras pessoas também. E mesmo assim, a gente virou alvo, cara, de uma campanha tremenda. Para quem chegou até aqui e não sabe, eu tenho um vídeo postado do outro dia explicando tudo o que aconteceu nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Mas enfim, tem gente que realmente pode se dar a esse luxo. E outra coisa, olha, agora vou mostrar um tweet do Nacho Aranda, que eu acho que é bem pertinente, mas vou continuar com os pontos do Riquelme. Dizem que o melhor talento do mundo, isso, vir para Madrid por prestígio e pelo projeto, se mostra contrário a qualquer possível privatização futura do clube. Isso precisa ser melhor explicado, pois o Real Madrid é um clube e empresa privada, mesmo pertencendo aos sócios. Mas isso ele vai ter que explicar um pouco melhor, assim como o Florentino vai ter que explicar melhor também a questão do novo modelo societário. Pede aos sócios que não tenham medo e participem de uma eleição real depois de muitos anos sem oposição. Eu ia contar para vocês, ler um tweet de Nacho Aranda, jornalista que foi da Antena 3 também, da Movistar Plus e tal, que eu acho que está certo sobre esse assunto, de jornalistas que agora estão pedindo voto para algum dos candidatos, né? Coisa que eu não fiz, por sinal, eu não pedi voto para ninguém. Ele afirma ser normal sócios do Real Madrid apoiarem pré-candidatos, mas jornalistas trocarem informação por propaganda para favorecer seu favorito ou o favorito do chefe é a degradação da minha profissão. Um nojo. Deveriam ser 15 dias de propostas, mas acho que não será. Vamos lá, concordo absolutamente com isso. Bem, vamos ouvir Henrique Riquelme aqui sobre isso. Acho que já coloquei. É isso. Quando a pergunta já é direcionada pelo diretor da marca. Meio, insisto e volto a dizer, é o que Henrique Riquelme escolheu para começar a falar, mas meio que me dá muito nojo. E há muitos madridistas e sócios também, pelo branqueamento do caso Negreira, pela aliança com Tebas, por 1 milhão de coisas, certo? E essa é a pergunta do diretor da marca. Questão de quais valores, imagem e reputação, né, com a questão da reputação do Real Madrid, que agora, bom, tem múltiplos confrontos com quase todas as instituições, né? Bom, também decidiu não ir receber, não participar da cerimônia da Bola de Ouro. Também entrou em conflito com todos os clubes pela Superliga. Como você vê, como sócio, isso, bom, além da parte esportiva, né? E não só pelos 2 anos sem ganhar títulos. Mas... pergunta muito direcionada. Também poderia ter falado sobre por que o Madrid é contra Tebas, que enche de dinheiro o veículo dele. E explicar sobre o CVC,
e a sujeira e a armadilha que tentaram fazer com o Real Madrid e por que o Madrid não quis ir junto com a Liga como um todo, como parte, se apresentar como acusação no caso Barcelona, Barcelona Negreira, etc. Mas enfim, aqui ele fala do que quiser. Devido às recentes brigas no vestiário, acredito que o Real Madrid enfrenta uma grave crise de reputação que Florentino Pérez também quer solucionar. Entendo que ele tem responsabilidade como presidente, mas como você vê isso como candidato à presidência? É um tema extremamente delicado. Segundo estudos, já fomos o clube mais querido da Espanha e hoje seguimos como o clube mais reconhecido do mundo, o principal clube esportivo do mundo, Marca. Isso também foi construído graças a um legado, e é preciso reconhecer também que isso vem de um legado, não é? E é preciso reconhecer isso e valorizar. Mas se quisermos que continue sendo a principal marca esportiva do mundo, o principal clube do mundo, acho que precisamos de mudanças. Quando um projeto é de tão longo prazo, no final acabam surgindo problemas pessoais com as pessoas. Quando problemas pessoais se sobrepõem às instituições, surgem esses conflitos. Então não pode ser. Cuidado com isso. Porque a questão pessoal com Tebas, eu já disse aqui em algum vídeo que o Madrid tem que se dar bem com todas as instituições, mas existem linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas, naturalmente. E uma delas é Tebas. Mas enfim, vamos continuar ouvindo. Que estejamos brigados com todo mundo. É verdade que quem fez ou tentou prejudicar o Real Madrid, como já fizeram em alguns casos, isso precisa ser enfrentado. E o Real Madrid não pode permitir que desrespeitem o Real Madrid. Aí sim. Assim como o Real Madrid, não podemos apoiar um clube que nada fez por nós, como o caso Negreira. Em 2024, apoiávamos nas assembleias dizendo que precisávamos de um Barcelona forte. Não fui para um Real Madrid fraco, mas sim forte. Temos que competir contra os outros. Então, claro, é que aí, vamos ver, eles deixaram tudo fácil, logicamente, porque aqui já denunciamos 1 milhão de vezes neste canal o que o Florentino fez. Estourou o caso Negreira em 2023 e na Assembleia de 2024 ele não disse, e para corrigir você, ele não disse que precisamos de um Barça forte. Isso é uma mentira. Florentino não falou isso, ele disse que Real Madrid e Barcelona devem se ajudar. O Real Madrid e o Barcelona precisam se ajudar. Florentino mentiu ao afirmar que rompeu relações com o Barça assim que surgiu o caso Negreira e ficou indignado, pois isso não aconteceu. E aqui o senhor Riquelme está mentindo, porque aquilo de precisamos de um Barça forte nunca foi dito textualmente pelo Florentino. Ou seja, aqui, cada um com o seu. Agora, ele está totalmente certo quando diz isso. O Barça fez o que fez com a gente e você ainda se aliou a eles por um tempo. E todos sabemos o motivo, mesmo que não queira admitir aqui, a Superliga. Queremos respeito, não medo. Isso é bem diferente. Beleza! E até aqui porque, enfim, vocês podem assistir a entrevista completa. São 27 minutos. Tem um momento em que ele também fala muito bem do Florentino. Ele diz que o Florentino é o melhor presidente da história do Real Madrid, atribuindo os títulos ao Florentino e aos jogadores, ressaltando suas conquistas no clube. Destaca principalmente o futuro. É isso, pessoal! Que tudo corra muito bem para vocês. Deixem um like se vocês gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. Muito obrigado a todos que continuam aqui, aos que me mandam seu apoio. Vamos tentar, vamos continuar e sempre com transparência. Eu conto tudo naquele vídeo anterior que sei que muitos de vocês já viram e sempre com profissionalismo e com objetividade. Tudo sobre o Real Madrid. Continuaremos aqui, claro. Tenham um bom domingo e que ganhemos a Euroliga. Até depois. Tchau.